Olá, boa noite. Vamos à nossa aula de hoje, dando continuidade ao Instituto Propriedade. Nós ontem falamos sobre os tipos de uso capião e hoje nós vamos falar, dando continuidade, em primeiro lugar, à descoberta. A descoberta ela vem regulada a partir do artigo 1233 do Código Civil. E o objeto da descoberta é, na realidade, o quê? Coisa de outrem que esteja perdida. Então é coisa alheia perdida. Essa coisa que foi perdida vai ser achada por alguém. Então, em razão disso, nós temos dois sujeitos. O sujeito que é aquele que acha, que é o descobridor, e o dono ou legítimo possuidor da coisa, que é quem efetivamente a perdeu. Qual é, nesse sentido, a obrigação desse descobridor? É devolver ao dono, ao legítimo possuidor da coisa, aquilo que ele encontrou. E ele deve fazer o quê? Procurar identificar quem é o dono. E se não conseguir identificar o dono da coisa, né, dono ou legítimo possuidor da coisa, ele deverá entregá-la à autoridade competente, que é a autoridade policial. E o que essa autoridade vai fazer? Essa autoridade vai tentar localizar o dono, inclusive noticiando, né, a descoberta pelos meios de comunicação usuais, né? Isso na teoria. E se o dono não aparecer, o que acontece? Né, o dono ou o legítimo possuidor. O que o Código Civil estabelece é que durante 60 dias a gente vai ter a divulgação desse fato, dessa notícia, inclusive dependendo do valor por edital, e caso o dono não apareça, essa coisa vai ser vendida numa asta pública e uma parte desse valor vai ser entregue à pessoa que é o descobridor, né? Um percentual que não poderá ser inferior a 5% do valor da coisa, né? Daquela forma. Isso é a título de recompensa, né? O Estado também, ele vai, na realidade, ser ressarcido das despesas que teve. E se a coisa tiver um valor muito pequeno, né, esse descobridor, né, tiver um valor pequeno, ínfimo, ficará, né, com a coisa, né, em razão do Estado poder abandoná-la, né, a figura pública do Estado, que no caso vai ser o município, poder abandoná-la e assim o possuidor passa a ser o novo titular, né, o novo dono dessa coisa. O que não pode acontecer em matéria de descoberta? É um procedimento de má-fé, é um procedimento doloso daquele que descobriu a coisa do descobridor. E se ele o fizer? Se ele o fizer, o que vai acontecer é simplesmente que ele vai dever indenizar perdas e danos, ok? Então, com relação ao Instituto da Descoberta, é isso que a gente tinha a falar. E aí nós passamos para a aquisição de propriedade pelo registro de título, né? Vem a forma tradicional, né, relativamente a imóveis. Isso vem de um negócio jurídico celebrado, né, entre pessoas vivas. Eu tenho de um lado o alienante, do outro lado o adquirente. Isso vem regulado nos artigos 1245 e 1246 do Código Civil. O que é importante? É a eficácia do registro, né? E essa eficácia, ela se dá desde o momento em que você apresenta o título oficial do registro e este faz a devida prenotação no protocolo, certinho? Depois disso, havendo registro, o cancelamento e eventual invalidade desse registro deverá ocorrer através de ação própria, uma ação cujo escopo seja a invalidade ou, se for o caso, cancelamento. Vai depender dos motivos, se há algum tipo de vício, ou se há alguma irregularidade, para ensejar o cancelamento ou, né, a nulidade daquele registro que foi feito, certinho? E aí nós passamos para a aquisição de propriedade por acessão. A aquisição de propriedade por acessão vem reguladas nos artigos 1248 a 1259 do Código Civil, né? Vou fazer uma observação. Eu desligo o ar para a gente não ter barulho, e aí hoje vem esse panelaço, que agora acho que é diário, na hora da gente gravar,
para ter barulho. Não tem jeito, né? É melhor ligar o ar, que eu acho que a voz fica menor, mas a gente não fica com essa sinfonia ao fundo, né? Do panelaço e do cachorro latindo, mas tudo bem. A gente está tentando, né? Então, voltando para cá. Aquisição por acessão. Aquisição por acessão é uma forma, na realidade, de aquisição de propriedade pelo aumento de volume ou do valor da coisa principal, né? Então, tem algum fator externo, algum elemento externo que vai agir de forma a haver esse aumento de volume ou do valor da coisa em si. Nós temos dois tipos de acessões: as acessões naturais e as acessões artificiais. Né? A acessão natural, a gente tem, por exemplo, formação de ilha, aluvião, avulsão, alvéolo abandonado. Já as exceções artificiais, que são aquelas que não são fruto de obra da natureza, são resultados de uma ação do homem, a gente pode dar como exemplo as plantações e as construções. Né? Inclusive, se a gente pensar historicamente, a gente vai encontrar, né, determinados estados que, mantendo a propriedade do bem, permitiam que os particulares ali plantassem, ali construíssem, para que o Estado pudesse adequadamente se desenvolver. Certinho? Bom, dentre as acessões naturais, a gente tem o aparecimento das ilhas. Tá? Eu posso ter ilha artificial, sim, mas ilha artificial é uma estrutura metálica, ela está vinculada a um dono, né? Então foge um pouco do escopo aqui do Código Civil. Ilhas, né, que o Código Civil trata, são aquelas que se formarem, né, no leito de rios. É de todo o rio? Não. Se a gente estiver diante de um rio navegável, esse rio tem natureza pública. Eu tenho que estar diante de um rio particular, de uma corrente comum, que pertença a particulares. Então, são ilhas formadas relacionadas a particulares, né? E aí o que acontece? Né? A gente tem algumas situações, eu até preparei, já que eu não tenho aonde desenhar, um desenho, eu não sei se dá para identificar, para a gente tentar ilustrar. Deixa eu botar aqui os óculos, porque senão também eu não enxergo, né? Nós temos aqui como se fosse um rio. Então, toda essa área que vem dentro do retângulo preto é como se fosse o leito de um rio. O que está em amarelo, né, na realidade é como se fosse uma linha que divide ao meio esse leito do rio. Né? A gente chama isso de meridiano. Então, é como se eu tivesse do lado superior da folha o imóvel de A, que é o proprietário ribeirinho A, e na parte de baixo o proprietário ribeirinho B. Se eu tenho a formação de uma ilha no meio, né, essa ilha, ela na realidade vai pertencer a quem? Vai pertencer a ambos, né, metade para cada um, porque ela foi formada ali no meio. Agora, eu posso ter essa ilha formada na parte de um só deles, desses proprietários ribeirinhos. Vamos imaginar aqui que ela se forme na parte do leito de B. Ela está integralmente no leito de B. Então, essa ilha que surgiu, ela vai pertencer a quem? Ela vai pertencer exclusivamente ao proprietário ribeirinho, que está na parte inferior, a parte de B. Agora, se formar na parte superior, vai pertencer ao proprietário ribeirinho A. Agora, a gente tem também no Código Civil uma terceira situação. Imaginemos que, de repente, ou ao longo do tempo, surja um braço desse rio numa das margens do rio. Exemplo, vamos tentar aqui desenhar. É o que eu coloquei aqui em cima. Eu tenho aqui, o rio ele vinha, e aí ele aqui passou a subir. Então isso passou a ser um novo pedaço do rio. Ele continua para cá, mas eu tenho um novo braço. Esse novo braço foi formado dentro do terreno do proprietário ribeirinho A. Então ele vai pertencer ao proprietário ribeirinho A,
porque se formou, vou botar aqui a aguinha, porque se formou dentro da área que a ele pertencia, né? Essa é a ideia, tá? Então, se a gente tem a formação bem no meio, na linha meridiana, é de ambos os proprietários. Se estiver mais próximo de A, pertence a A. Se estiver mais próximo de B, pertence a B. E se a gente tiver a formação de um braço do rio, esse braço do rio e o que ali tiver vai pertencer ao proprietário ribeirinho, aonde esse braço tiver se formado, ok? Então, com relação às ilhas, era isso. Depois a gente tem também como figura o chamado aluvião, né? O aluvião são acréscimos que se formam de maneira lenta, devagar, gradual, praticamente sem ser notado, imperceptível. Então é como se eu tivesse um aterro sendo ali formado ao longo do tempo, um depósito de terra que vai surgindo ao longo do tempo. Então todas as vezes que o rio traz a terra e forma naquele pedaço, eu estou diante do que a gente chama de aluvião própria. É como se aqui no meu desenho, vamos pensar aqui, deixa eu pegar aqui uma caneta amarela. É como se aqui no meu desenho eu tivesse a formação ao longo do tempo disso aqui. O que eu pintei com lumicolor amarela é terra que foi sendo depositada ao longo do tempo, trazida pela corrente e que amplia a extensão da propriedade de A, né? Então isso aqui eu chamo de aluvião próprio, né? É próprio porque acresce, né? Agora a gente também tem o contrário, a gente tem, né, a água indo embora, né? Então seria, vamos pensar aqui no lado de B. Essa parte que eu coloquei aqui em azul mais forte, ela na realidade é a água que foi embora. Então a porção d'água reduziu, né? A água ela secou. Então eu passo a ter o que? Uma nova área de terra aqui. A gente chama isso de aluvião impróprio, né? No primeiro caso, né? A gente fala do próprio. Eu tive um aumento de terra. No segundo caso, eu falo de impróprio. Eu tive o quê? Uma secagem de água e, em consequência, o aumento da terra. No primeiro, não. A terra foi sendo o quê? Ali depositada, trazida de outro local. No segundo, a terra já está ali. A água é que vai embora, tá? Aqui não há que se falar em quê? Em indenização. A terra já estava ali, certinho? E aí a gente tem também como figura da seção a chamada avulsão, né? Antes disso, eu até separei aqui, eu separei uma decisão do Tribunal de Justiça aqui do Rio com relação às acessões. É uma decisão de 2013, é uma decisão mais antiga, não existe decisão mais recente sobre isso que trate especificamente, isso mostra que não é uma matéria tão comum assim, né? E aí a gente tem lá só a título de exemplo. Né, é a 8ª Câmara Cível, julgada em 20 de agosto de 2013, apelação cível uso capião, extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 267, inciso 1º do CPC. Foram juntados aos autos, esse artigo é do Código de Processo Civil de 73, revogado, tá? Foram juntados aos autos a planta do imóvel em questão e o laudo técnico esclarecendo como se deu a acessão por aluvião. Elementos suficientes para prosseguimento da demanda. Faculdade do magistrado oficiar a municipalidade para obtenção da planta atualizada e ou determinar a realização da perícia técnica. O que a gente tem aqui? Houve um caso de aluvião, então tem aquele depósito gradual, lento de terra. O sujeito, ele quer adquirir a propriedade e ele está utilizando o quê? A uso capião para isso. O juiz de primeiro grau extinguiu, mas o tribunal mandou prosseguir, entendendo que tinha em tese, né, viabilidade jurídica de se buscar
a apreciação dessa matéria, ok? Então isso é um exemplo prático que a gente tem dessa questão da acessão. E aí a avulsão, né? A avulsão, ela ocorre quando eu tenho uma força violenta, eu tenho uma porção de terra que se desprende de um lado do rio e vai para o outro. Então eu tenho uma mudança. Aquele pedaço estava na propriedade de A e ele sai dali e vai abruptamente para a propriedade de B. Se durante um ano o proprietário que perdeu aquele pedaço de terra não reclamar, passa a pertencer ao proprietário aonde essa terra foi depositada. Tá? Essa é a ideia. Tá? Qual é a diferença da aluvião para a avulsão? Né? Na realidade, o aluvião é lento, é gradual. A avulsão é abrupta, rápida, certinho? Agora, vamos imaginar que em menos de um ano dessa ocorrência de desprendimento abrupto da parte de terra, o proprietário resolva reclamar. Tá? Cabe indenização. Então, aquele que perdeu a terra querendo, poderá ser indenizado por aquele que recebeu aquela porção de terra. E caso ele não queira indenizar, poderá exigir a retirada daquela terra e o retorno dela ao local onde ela originalmente se encontrava. Essa é a ideia. Mas passado um ano, não há mais que se falar em indenização, ok? Uma outra figura que a gente tem é o véu abandonado da corrente. O que é isso? É o leito seco do rio. Tem um leito que está ali seco, né? Então o que acontece? Vamos pensar no que nós falamos para o aluvião. Eu tenho lá a linha meridiana e aí o que eu vou encontrar? Tudo que está do meridiano para o lado ribeirinho A pertence a A. Tudo que está do meridiano para o lado ribeirinho B pertence a B, né? Então a gente tem ali o que? A gente tem uma ampliação da parte terrestre porque o rio ficou seco, né? Essa é a ideia, tá? Certinho? Plantações e construções, né? São artificiais na realidade, de forma geral, né? E aquilo vai seguir a regra que a gente estudou em bens, né? A matéria lá do início da faculdade, né? Frutos, produtos, e aí você verifica quem pertence, né? Então foge um pouco do que a gente tem nesse momento do Código Civil, né? O que é importante é que existe uma presunção, né, de que aquele fruto, aquele produto que ali se encontra está vinculado ao proprietário. Aquela construção que ali se encontra está vinculado ao proprietário. E isso é meramente uma presunção, certinho? Então nós hoje ficamos por aqui. Eu vou essa semana postar um exercício para vocês com uma data para mais adiante, sem ser a semana próxima que a gente já tem uma atividade. E eu me coloco à disposição para tirar qualquer dúvida que vocês tenham. Basta ou usar esse canal do Classroom, ou por e-mail, ou por WhatsApp, da forma que for melhor para vocês. O que eu acho importante é não ficar com dúvida, tá? Tenham todos um excelente final de dia e até a próxima aula.